O diácono, o nome diácono significa aquele que serve por amor. Significa isso, né? Serviço na obra do Senhor Jesus. Aí vocês podem perguntar, mas todos são diáconos? Não. Todos são servos? Somos servos. Mas existe um dom específico para cada pessoa que o Senhor chama e Ele separa para o ministério e assim ele é consagrado a um diácono, aquele que vai fazer o ofício específico na casa do Senhor. Né? Todos vocês são servos do Senhor, mas isso aqui é um dom específico que Deus escolhe as pessoas que vão participar desse ofício e assim dar continuidade, seguindo com amor, com todo carinho. Mas para se tornar um diácono, nós precisamos ter testemunho fora de casa, na nossa casa. Temos que ter assim uma caminhada que todos possam observar e olhar para a gente e dizer: esse homem é um homem de Deus, é um homem sério, é uma mulher séria, que a gente vê que está comprometido na obra, na casa do Senhor. E assim, pelo nosso esforço, na divina vontade de Deus, Deus ele pode separar este homem. Eu falei aqui mulher, mas o dom é atribuído para homem. Diácono é só homem. A mulher, claro que tem o seu ofício na casa do Senhor, como já foi ensinado. A mulher prega, a mulher louva, a mulher também evangeliza. E entre outras coisas, a mulher também coopera muito, ajuda muito na casa do Senhor e para o reino de Deus. E eu vou falar um pouco do início, como tudo começou, até quando eu cheguei aqui. Eu até quis procurar uma data quando fui consagrado e não consegui encontrar o DVD em casa, a data. E já faz alguns anos eu fui consagrado para o ministério pela misericórdia do Senhor. E eu nunca pensei de ser alguma coisa na casa do Senhor. Mas toda vez, mesmo assim não sendo evangélico, eu sempre pensava, quando eu crescer, Senhor, eu quero ser um pastor. Então, tem pessoas que já aconselham aqui, o pastor é um ofício muito árduo, é só chamado por Deus mesmo. Mas eu sempre tive esse desejo no meu coração. Desde quando eu crescer, eu quero ser um pastor, eu quero ensinar. Obrigado, irmão. Eu quero ensinar a tua palavra. Só que eu não fico saindo espalhando isso para todo mundo. Tem pessoas que dizem, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Eu não faço isso. Eu estou contando para vocês aqui porque é uma experiência, vai ser de útil valor. Posso contar para algumas pessoas que têm uma mente aberta, porque tem pessoas que se exaltam muito, já pensando em ser uma coisa. Quando eu assumir uma responsabilidade, eu vou fazer assim, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. Não funciona assim. Porque se você for instituído, você não vai fazer nada. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. É Deus que vai dar essa direção. Eu nunca pensei de ser um diácono. Mas, no início, o pastor sempre me chamava para deixar um versículo. Eu não sendo evangélico, a igreja era ali em cima da sua casa ainda no início. Eu ia visitar. Ele disse, eu estou sabendo que você está lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né? Porque minha avó, que é a mãe dele, dizia a ele que toda vez em casa eu estava lendo a Bíblia. E realmente, todo santo dia, eu tenho esse compromisso de ler a Bíblia, 5 capítulos. E de lá para cá, eu já estou aqui, faltam uns 20 e poucos livros para eu ler a Bíblia mais uma vez, pela 3ª vez completa. E quando chega perto, eu fico feliz. Eu já estou aqui feliz para poder agradecer. Tem pessoas que agradecem uma bênção, eu quero agradecer que eu li a Bíblia. E vou continuar assim. E cada vez que a gente vai lendo, o Senhor vai mostrando, vai iluminando a nossa mente. A gente vai tendo assim um crescimento. E eu dizia, não, pastor, eu quero não. Aí até que um dia eu aceitei a Jesus. E desse dia por diante, eu comecei na constância. O que é constância? É uma pessoa assídua na obra. Eu, no início, fui desenvolvendo, porque sempre o pastor está com os braços abertos, está sempre com
oportunidades para que os irmãos e as irmãs venham crescer. E ali eu fui buscando ao Senhor, o Senhor me deu um trabalho, e do trabalho mesmo eu vinha para a casa do Senhor, a irmã Giselda é prova, o pastor, eu pegava a chave aí de tardezinha, pedia a chave e ficava aqui orando, esperando os irmãos chegar. Era cansativo, mas é muito gostoso você assim se dedicar para a obra do Senhor. E o Senhor foi trabalhando na minha vida aos poucos, e eu sem entender de nada, né? E foi começando os ofícios na casa do Senhor, até que começou também a escola da Bíblia, que tinha um irmão que não faz parte conosco, ele ensinava na escola da Bíblia. E aconteceu algo aí, eu não me lembro como foi, mas disseram, chama David. David dá para ensinar. E quando disseram meu nome, eu estremeci, né? Meu coração se abalou. Eu disse, meu Deus, isso é uma responsabilidade muito grande, estar ensinando. E agora? Eu ficava nervoso, muito nervoso. Eu confesso que eu fiquei até, pastor, vários meses nervoso, ensinando, até ficar no estado de conforto, né? E foi difícil para mim. Mas sempre que eu tenho esse compromisso, isso me mantinha de pé, servindo ao Senhor, chegando cedo, fazendo o máximo que eu podia para a casa do Senhor. E assim o pastor orando, os irmãos vendo assim o meu desempenho na casa do Senhor. E assim eu fui crescendo, e até que um certo dia, né, o pastor conversando comigo sobre o ministério, ensinava muito, e eu estava sem saber o que fazer, né, no início, novo, mas eu passei vários meses aqui com o pastor ensinando, o pastor dava uma ordem, eu queria que fosse de um jeito, ele já sabe disso, até confessei aos irmãos que eu ficava um pouco alvoroçado, eu queria que fosse de um jeito, ele dava uma ordem, eu queria da outra, mas nunca fui comentar nenhum dos irmãos essa relação minha com o pastor, porque eu acho assim que coisa de ministério é só entre você, o pastor, Deus, e pouquíssimas pessoas que sejam homens de Deus e mulher de Deus para te ouvir, guardar isso e orar pela tua vida. Não é todo mundo. Tem coisas que eu não conto à minha mãe. Mas é tua mãe, irmão, mas não interessa. Ministério é comigo, pastor, Deus, e algumas pessoas ficam de fora, não vai saber. Então isso é com a gente. E eu fui desenvolvendo, fui perdendo medo, já fui pregando, começando já a dar uns versículos, a explicar. E até que um dia o pastor já falou, como estava se aproximando do dia da consagração, ele fez aqui, chamou algumas pessoas para o ministério para se consagrarem. E a gente orando, pedindo a Deus a revelação, para ver quem Deus iria consagrar, separar para esse ministério de diaconato. Só que sempre acontece alguma coisa. Alguns irmãos foram se afastando, alguns foram se revelando quem realmente eram, né? Quando estava perto, os irmãos foram se revelando. Não era aquilo que a gente pensava. Bom que eles permanecessem até o final, mas Deus já conhece o coração. A igreja também estava observando todos eles. Vocês também estão sendo observados. Eu também estou sendo observado. Todos nós. Funciona assim. E nessa eleição se resumiu em 2. Ficou eu e o nosso irmão Eduardo, e nós fomos consagrados para a glória do Senhor, né? Eu até ouvi testemunho de outras pessoas que foi uma benção, que assistiu, foi um negócio diferente, foi um algo de Deus. E eu, nesse dia, eu fiquei muito calmo. Eu fiquei assim, sem acreditar, mas eu, Senhor. Só que o Senhor, ele já me tocava nisso, quando eu li a Bíblia. Em certos versículos que ele falava, ele dava aquela alegria que eu estava sendo encaminhado para essa obra. Eu sentia isso, aquela alegria muito forte. E Deus chamou, e eu fiquei assim, como que não caiu a ficha. Eu disse, meu Deus, eu estou aqui, com tão pouco tempo. Mas não foi com um mês, não, foi com vários meses.
Mas por quê? Porque eu, pela misericórdia, fui desenvolvendo. Quanto mais que você está constante na casa do Senhor, você desenvolve. Quanto mais a igreja está focada nos ensinos, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então, tem uma chance aí muito mais rápida até de o Senhor chamar você, separar. Mas, irmão, tem duas pessoas. Se o Senhor quiser escolher uma, Ele escolhe e a outra fica. Por quê? Só Deus sabe. Então, isso aí é a escolha do Senhor. Muito a gente queria chamar todos para o ministério, mas não é como a gente quer, não é do nosso jeito, é como Deus quer. E nesse tempo de diaconato, eu confesso que não é fácil, não é fácil. Você agora passa a ser observado. O que você fala, algumas pessoas podem te condenar pelo que você fala. Então isso aí a gente tem que ter uma atenção dobrada. Quando a gente for responder, tem que saber o que vai falar. Qualquer erro que a gente cometer, os irmãos estão de olho. Sempre tem algumas pessoas também que é usada pelo inimigo. Irmão, o senhor fez isso, o senhor errou. Me explique isso. Sempre para acusar a gente. Mas a gente tem que pedir a Deus entendimento, sabedoria para se manter o ministério, né? Que não é fácil. É uma caminhada que tem muitas cabeças, mas cada uma pensando coisas diferentes é complicado. Eu não vou dizer que é fácil. Temos que chegar aqui nós em um nível espiritual que todos se ajustem e todos pensem uma só coisa, tenham um só pensamento, um só pensar. Assim fica mais fácil, mas nós estamos em aprendizado. Eu também estou, vocês também estão, e foi anos para mim que foram algumas coisas difíceis, mas pela ajuda de Deus eu venci. Eu até mesmo pensei em deixar a escola da Bíblia, que eu disse que estava muito pesado para mim, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, isso me fortaleceu e eu não pedi para sair, né? Eu também fui colocado para ensinar os anciãos daqui. Quando estava na escola da Bíblia, teve aquela divisão com as crianças, com os anciãos, com as pessoas de mais idade e com os jovens. Eu já ensinei aos anciãos de mais idade e também fiquei ensinando aos jovens. Então, essa foi minha caminhada, né? O diácono é para servir ao Senhor, na casa do Senhor, auxiliar os irmãos, os necessitados. Se faltou alguém para a Santa Ceia, é o meu dever ir até lá. Só se eu não puder chegar aqui, né, a tempo, mas é o meu dever fazer isso. Tenho que estar por dentro da palavra, tenho que estar em leitura da Bíblia, buscando conhecimento do Senhor Jesus, para saber o que falar, para saber o que eu vou responder também. E tudo isso é um dever de um diácono, né? Que Deus chama e é uma caminhada que não tem mais volta. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Aí agora é o nosso dever, o teu dever, crescer, né? Os irmãos não têm culpa. Você agora tem que estar em consciência que você agora é do ministério. Você faz parte de um quartel de um Deus vivo, né? É um prazer servir ao Senhor. Tem momentos de dificuldade, de luta, mas isso aí é necessário que aconteça para o nosso crescimento. E até hoje, pela misericórdia, eu estou aqui, né? Não pretendo sair daqui. Aqui é o meu lugar, minha família. Eu até comentava em casa, meu Deus do céu, todas as pessoas fazendo curso, faculdade. Mas se eu for fazer alguma coisa, e a casa do Senhor? Isso aqui, irmãos, é a minha experiência. Não é que você não pode crescer, fazer seu curso e a sua faculdade. Porque Deus tem um mistério para cada pessoa. Eu estou falando do meu pensamento, da minha experiência. Eu também sonhava em fazer cursos, estar uma faculdade, mas o tempo.
Trabalho à tarde, faculdade à noite, chegar às 10 horas, 11, não sei. Eu disse, e a casa do Senhor? Olha o meu pensamento. Não é que você não possa fazer. Cada um Deus vai encaminhando de um jeito. Eu disse, não, não quero isso. Eu quero estar na casa do Senhor. Eu prefiro estar na casa do Senhor. E quando você se dispõe a fazer as coisas para Deus, Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida, Ele sabe, Ele conhece o teu coração. E assim a gente vai crescendo pela misericórdia. Pode ser que faltou alguma coisa de eu falar, porque é muita coisa, eu não me lembro tudo, mas muitas pessoas também até já comentaram, a gente sabe disso. Ah, foi chamado para o ministério porque é a família do pastor. Mas não é a família do pastor. É todo aquele que está se desenvolvendo, é aquele que obedece. Você fala de uma pessoa que foi ao ministério, mas não sabe a vida dela. Você sabe quantas vezes ela buscou o Senhor, veio, se esforçou? Você não sabe disso. Você sabe quantas vezes ela chorou a Deus com uma dificuldade? Você não sabe disso. Você sabe o sonho que ela tem no coração de crescer na igreja? Você não sabe disso. Então, quando as pessoas olham, tão cedo para o ministério, porque a família do pastor, o pastor colocou. Não é porque o pastor colocou. É porque Deus quis colocar. E tudo que é constituído aqui, homem ou mulher, Deus vai revelar o anjo da igreja, primeiramente, para poder fazer as coisas certas e corretas. E que a igreja do Senhor não venha a ser escandalizada. E assim tudo vai dando continuidade para a glória do Senhor. Amém? Então, falei um pouco da minha experiência e focando aqui que tudo venha a ser a obediência.